Olá, você conhece a teoria do apego? Quando eu vim fazer minha pós-graduação em psicologia em Barcelona, me surpreendeu ver como aqui na Europa e nos Estados Unidos, as teorias de Bowlby, as teorias de apego de Bowlby são muito usadas na clínica, e como sabemos muito pouco dela no Brasil. Por isso, eu achei interessante fazer esse vídeo. A teoria do apego, ela foi desenvolvida por John Bowlby e Mary Ainsworth. Bowlby queria entender qual era o impacto que tinha na vida as primeiras relações da vida de uma pessoa. E para isso, ele desenvolveu essa teoria, onde ele transpôs algumas descobertas que tinham sido feitas na área de biologia para analisar a relação entre a mãe e seu bebê. A teoria do apego mostra que existe um grau de importância muito grande nessa primeira relação amorosa na formação de uma pessoa e de como que essa primeira relação ela vai se refletir ao longo de toda a nossa vida. Nesse vídeo, a partir daqui, eu vou usar o termo cuidador para falar do primeiro cuidador. De forma geral, o primeiro cuidador de uma criança é sua mãe, mas já está provado pela neurociência que não importa se o primeiro cuidador é a mãe biológica, mãe adotiva, o pai ou o pai adotivo. O que realmente importa é a função que essa pessoa desempenha na vida dessa criança. Se é a primeira vez que você chega no canal, meu nome é Valentina Devibud, eu sou psicóloga clínica, eu fiz mestrado em psicologia clínica na Universidade de Girona, na Espanha, eu atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. Para que você entenda a lógica desse vídeo, ele está dividido em alguns capítulos. Primeiro, eu vou apresentar Bowlby e por que ele desenvolveu essa teoria sobre o sistema de apego. Depois, eu vou falar sobre algumas experiências que foram feitas com animais que foram muito importantes para o desenvolvimento da sua teoria. Em seguida, eu falo da teoria do apego propriamente dita, quais são as fases do apego e qual é o sistema de classificação que é utilizado. Como ponto seguinte, eu vou falar sobre como esse padrão de apego se reflete na sua vida adulta e na sua escolha amorosa. Depois de você entender quais são os tipos de apego existentes e como que eles se manifestam em crianças e em adultos, eu vou falar sobre as minhas hipóteses sobre o padrão de apego dos narcisistas grandiosos e vulneráveis. Em seguida, eu descrevo o que pode acontecer com você e com o seu sistema de apego quando você se relaciona com uma pessoa narcisista. Como que você pode se recuperar e como você pode tentar ajudar os seus filhos, caso você tenha filhos com um narcisista. É um caminho longo, mas eu espero que ele te ajude a entender tanto o que acontece com você na sua infância, como isso impacta na sua vida adulta, como o que acontece quando você passa por uma relação de abuso narcisista em relação ao seu sistema de apego. Quem foi John Bowlby? Bowlby foi um psiquiatra e psicanalista inglês que ele queria entender como é que as relações familiares impactavam no desenvolvimento de uma criança. Ele achava que as crianças nascem com uma capacidade de se conectar, de formar vínculos, de se apegar a um outro ser humano, mas que a natureza desse vínculo dependeria muito do ambiente em que essa criança nascia. Para ele, o bebê nasceria com essa necessidade de apego, que era uma tentativa de garantir a própria sobrevivência. Esse apego era uma estratégia evolutiva da nossa espécie. Bowlby era um psicanalista e ele analisava crianças, e ele achava que as dificuldades de apego poderiam ser transmitidas de uma geração para outra, que cuidadores com dificuldades psicológicas poderiam transmitir essas dificuldades para a nova geração. Na clínica, ele estava insatisfeito com dois aspectos da psicanálise. Primeiro, ele achava que ela não era suficientemente científica, porque ela se baseava mais na autoridade de Freud do que nas evidências empíricas. O segundo ponto, ele achava que a psicanálise dava pouca importância para as ameaças concretas que existem no ambiente e na formação de uma criança. As considerações dele eram que as crianças reagiam a eventos da vida real e não a fantasias inconscientes. Ele usou teorias de vários campos da ciência para formular uma nova proposta sobre a relação do bebê com seu cuidador. Então, suas principais referências teóricas são a psicanálise e a etologia. A etologia é uma ciência que busca estudar o comportamento dos animais no seu ambiente natural e não em laboratório. Konrad Lorenz foi um dos seus descobridores e ele descobriu uma coisa muito interessante na década de 40, 50. O vídeo que vocês vão ver é um vídeo original. Ele descobriu que quando os gansos nascem, eles se vinculam a uma figura de apego e que essa figura de apego poderia ser qualquer objeto ou criatura que se movesse. Ele fez a seguinte experiência. Ele separou 12 ovos de gansos que estavam prestes a nascer, deixou que 6 deles nascessem perto da mãe ganso e os outros 6 nasceram perto dele. Ele foi o primeiro ser vivo que esses gansinhos viram quando eles nasceram. Depois, Lorenz colocou os 12 gansos misturados em uma caixa, abriu a caixa perto da mãe ganso e viu para onde que eles corriam. 6 deles foram para perto da mãe e os outros 6 correram para perto dele e continuaram seguindo por muito tempo. Lorenz chamou esse fenômeno de imprinting, que foi traduzido para o português como cunhagem.
Ele viu que o vínculo de apego dos gansos se estabelecia logo no momento após o nascimento e que ele ficava fixado no animal. Ele também verificou que o imprinting acontece só durante um período crítico de tempo. Ele só acontece durante algumas horas após o nascimento do animal. Quando Bowlby viu esse experimento, ele pensou que poderia acontecer alguma coisa parecida com os seres humanos, entre o bebê e o seu cuidador. Para verificar isso, ele passou a estudar as crianças em seu ambiente natural, na relação mãe-bebê. Com o tempo e com os estudos, se viu que nos seres humanos esse processo é mais complexo. Ele tem algumas similaridades com o imprinting, mas também tem algumas diferenças. Uma outra pesquisa que também foi muito importante na teorização de Bowlby foram as experiências de Harry Harlow sobre o comportamento dos macacos. Esse vídeo que vocês vão ver também é original. Essa pesquisa gerou muitas críticas em relação ao sofrimento que causou aos macacos. Mas apesar disso, ele conseguiu descobrir algumas coisas muito interessantes. Harlow foi um psicólogo estadunidense e nessa pesquisa ele separou os macacos bebês de suas mães logo depois que eles nasciam. Esses macaquinhos eles eram criados por duas mães macacas artificiais. Uma delas era de arame e tinha comida, e uma outra era de pano, um pano macio que ele podia abraçar e acariciar. O que se observou foi que esse macaquinho passava cerca de 1 hora por dia comendo com a mãe de arame e cerca de 16 horas por dia com a mãe de pano. Num outro momento da experiência, ele observou que quando o macaco era exposto ao estresse, ele corria para a mãe de pano. E isso fez com que se repensasse quais eram os fatores importantes na criação de um vínculo entre uma mãe e um bebê, aumentando a importância do acolhimento, da carícia e do olhar em relação à comida. Essas pesquisas são muito interessantes, mas os seres humanos têm diferença dos animais. E qual que é a nossa maior diferença? Segundo Bowlby, nós temos duas grandes diferenças dos animais. Primeiro, o tamanho do nosso cérebro. E segundo, o fato de nós termos uns aos outros. Para a gente conseguir ter um cérebro tão grande, a gente tem que nascer muito imaturo. Isso faz com que a gente passe por um período grande de dependência e de vulnerabilidade, que a gente tem que se cuidado para conseguir sobreviver. O segundo ponto de que fala Bowlby é que quando somos ameaçados, nós temos uns aos outros para nos protegermos, e que essa seria a origem da dinâmica do apego. Esse seria o fundamento biológico e evolutivo do sistema de apego humano. O bebê se apega a adultos que estão presentes durante um período crítico da vida dele. E esses adultos, eles têm que ser sensíveis e receptivos para se relacionar com esse bebê. Esse período crítico seria entre os 6 meses e os 2 anos de idade da criança. Alguns estudos dizem que o mais crítico é entre os 8 e os 18 meses. Os adultos que cuidam intensamente de um bebê nessa fase, eles se convertem em figuras de apego. Uma criança pode ter mais de uma figura de apego, mas sempre há uma figura que é principal. Essa é a fase em que o bebê começa a engatinhar e a andar. Então, quando ele começa a engatinhar e andar, essas pessoas que estão conectadas com eles, elas funcionam como uma base segura que ele tem para poder explorar o mundo. A partir dessa base, ele pode se aproximar, se distanciar, ele vai aprendendo a lidar com os riscos do ambiente. Essa base segura também serve para regular os níveis de estresse da criança. De forma geral, uma criança saudável, quando sente muito estresse, o que ela faz é correr para perto dessa pessoa, para perto do cuidador, que vai ajudá-la a regular o seu nível de estresse. Um outro exemplo da regulação de nível de estresse acontece quando o bebê chora à noite. Seu choro ativa o cuidador. Ele está estressado, mas ele não sabe o que é que está causando esse estresse. Quem tem que entender o que está acontecendo com ele é o cuidador. O cérebro da mãe está ligado, ele está conectado ao cérebro do bebê. Juntos, eles buscam o que é que está errado. A mãe tenta dar leite, mas não é isso. Aí ela troca a fralda, ele continua chorando. Então ela vai ver se ele está com cólicas. É como se houvesse assim, uma conversa. É uma conversa não verbal que acontece entre o cuidador e o bebê, numa mútua regulação de afetos. O afeto do bebê está sendo regulado pelo afeto do cuidador. O apego nos ajuda a regular nossos afetos e a entender o que são esses afetos. É o apego que vai permitir tanto a sobrevivência física quanto emocional dessa criança. Então, o Bowlby afirma que a construção e o desenvolvimento dos padrões de apego da criança vai depender de como os pais reagem a ele. Esses padrões de apego eles vão criar alguns modelos internos que vão passar a funcionar como guia para essa criança no decorrer da vida. Esse vai ser o modelo de relação para as futuras relações dessa pessoa. Mary Ainsworth era uma psicóloga canadense, ela viveu nos Estados Unidos a maior parte da sua vida. Ela foi aluna do Bowlby e eles criaram juntos a teoria do apego. Muitas vezes não se fala nela, mas foi ela quem desenvolveu todas as pesquisas experimentais que levaram à classificação dos sistemas de apego. Ela desenvolveu um método para avaliar o estilo de apego de crianças entre 10 e 18 meses. Esse método foi chamado Situação Estranha. No YouTube você consegue encontrar alguns vídeos que descrevem como é a situação estranha, se você tiver curiosidade. Então, Bowlby e Mary Ainsworth consideram que a formação do sistema de apego ele passaria por 4 estágios. E quais são os 4 estágios? O primeiro
primeiro é chamado pré-apego. Ele vai desde que o bebê nasce até ele completar entre 6 semanas e 2 meses. De uma forma geral, nesse período, o bebê já mostra uma capacidade de interação e de busca de conexão. Ele já mostra preferência por pessoas, preferindo olhar para o rosto de uma pessoa, por exemplo, do que para um brinquedo. O segundo estágio vai dos 2 até os 6 ou 7 meses. Esse é considerado um estágio preparatório para a formação do sistema de apego propriamente dito. Nessa fase, a criança já está aprendendo algumas regras sociais básicas. O cuidador primário está fazendo um grande trabalho, ensinando o bebê como se relacionar. O cuidador pode conversar com o bebê, cantar, brincar com ele. Então, se observa muitas vezes nessa fase uma troca intensa de olhar entre o cuidador e o bebê. Ele começa a aprender como interagir com outro ser humano. E o terceiro estágio é considerado o mais importante na formação do modelo de apego de uma criança. Ele acontece entre os 7 e 8 meses até os 18 a 24 meses de idade da criança. Esse é um período crítico para o desenvolvimento dela. Nesse estágio, já é possível reconhecer claramente que padrão de apego essa criança conseguiu formar. É nesse período que ela começa a mostrar sentir falta do cuidador quando ele não está perto. E a criança deixa de tratar todos os adultos da mesma maneira, ela começa a ter uma preferência muito clara por esse primeiro cuidador. O quarto estágio é acima dos 2 anos de idade. Nessa fase, o comportamento da criança se torna cada vez mais intencional. Uma criança menor, ela chora porque ela está com fome, ela está sentindo dor. Mas acima dos 2 anos, ela já pode chorar para tentar conseguir chamar a atenção do cuidador. Ela já consegue saber o que ela precisa fazer para conseguir alterar o comportamento dos outros, para obter o que ela quer. Então, isso já é bastante sofisticado. Com o tempo, a criança aumenta a sua capacidade de entender e interpretar os sentimentos dos outros e desenvolve gradativamente a sua capacidade de empatia. Assim, com 2 anos, uma criança já conseguiu criar um modelo interno de relacionamento que vai ser a base para todos os seus relacionamentos futuros. Então, essas 4 fases são as fases que vão determinar o padrão de apego dessa criança. E quais são esses padrões de apego? Também foram identificados 4 padrões de apego: 1 seguro e 3 inseguros. O nome do apego seguro é apego seguro. E os nomes dos padrões de apego inseguro são inseguro ansioso, inseguro evitativo e inseguro desorganizado. Então, como é que se desenvolve e se caracteriza um estilo de apego seguro? O apego seguro, como eu já disse, é considerado o padrão saudável, o padrão ideal. Ele acontece quando o cuidador é sensível às necessidades da criança, quando o cuidador está sintonizado com ela, quando ele consegue responder de forma adequada e no momento certo ao estresse, entende o que está acontecendo com a criança e consegue regular bem tanto o próprio estado emocional quanto o estado emocional da criança. Assim, esse cuidador consegue se acalmar e consegue acalmá-la, possibilitando a regulação emocional. O comportamento de apego da criança é seguro quando ela se sente segura o suficiente para poder explorar o mundo e brincar. Ela usa a proximidade do cuidador como a base, a partir da qual ela se sente livre para poder ir e vir. Quando o cuidador se afasta e sai de perto de uma criança que tem um apego de sistema seguro, ela reclama, ela pode chorar, mas ela não sente uma angústia desesperada porque ela confia que ele vai voltar. E quando o cuidador volta, mesmo depois de um afastamento, ela pode até chorar, mas ela se consola rápido e logo ela consegue voltar a brincar. De uma forma geral, pais seguros ficam felizes quando vem o desenvolvimento de seus filhos. É como se eles dissessem: você pode ir e eu tô aqui para o que você precisar. Eles estimulam que a criança explore novos territórios. E como é que são os padrões de apego inseguros? Como eu falei, há 3 tipos de apego inseguro: o apego ansioso, o apego evitativo e o apego desorganizado. O apego ansioso também é chamado de apego ambivalente. O que é ambivalência? Uma pessoa tem sentimentos ambivalentes quando ela experimenta sentimentos opostos em relação a uma mesma pessoa. Quando a gente sente amor e ódio pela mesma pessoa, por exemplo, esse é um sentimento ambivalente. E de uma forma geral, é muito difícil suportar a ambivalência. A criança que tem um apego inseguro, ansioso ou ambivalente, ao mesmo tempo que ela deseja e pede a proximidade do cuidador, ela também o rejeita. Essa criança, quando ela chega num ambiente novo, de uma forma geral, ela vai se sentir desconfortável, ela vai sentir muita ansiedade. É como se ela estivesse antecipando o tempo todo que ela vai se separar e que ela vai ficar sozinha, então ela sente muita angústia. Então, mesmo antes disso acontecer, ela já sente ansiedade. Essa criança tende a chorar muito, ela quer atenção, conforto e proximidade do cuidador todo o tempo, ela é muito demandante. Ao mesmo tempo, quando ele se aproxima, ela tende a rejeitá-lo com raiva. É por isso que se chama ambivalente. A criança deseja a proximidade, mas a sua ansiedade é tanta que quando o cuidador se aproxima, ela sente raiva. Quando ela se separa do cuidador, ela sente muita dificuldade em ser consolada e também tem dificuldade de se acalmar quando ele volta. Ela não consegue mais brincar depois que ela se separa. E isso pode ser muito frustrante para o cuidador, porque ele quer se aproximar, mas ela o rejeita. Isso lembra alguma coisa para vocês? Será que tem alguma similaridade com o comportamento de um narcisista?
Voltando para a criança, se a gente pensar que essa é uma resposta dela a uma atitude do cuidador, o que ele precisa ter feito para que ela reaja dessa forma? O cuidador de uma criança ansiosa tende a ser inconstante nas suas respostas. Ele se aproxima da criança só quando ele tem vontade e não quando ela precisa. Então, essa inconsistência faz com que os afetos da criança fiquem amplificados, fazendo com que ela permaneça o tempo todo num estado emocional negativo, com uma sensação permanente de desamparo e de desespero. Às vezes o cuidador se conecta com ela, em outros momentos ele é negligente. Então ela sente que ela não pode confiar e isso lhe traz uma grande insegurança. É como se ela chorasse ainda mais alto para ela tentar ser ouvida. O problema é que quanto mais ela se mostra raivosa, mais dificuldade tem o cuidador de sintonizar com ela, o que faz com que seja maior a tendência de afastamento, gerando um ciclo vicioso. O segundo padrão de apego inseguro é o apego evitativo. Nesse modelo de apego, o bebê apresenta um comportamento passivo. A criança apresenta pouco ou nenhum interesse em brincar ou interagir com o cuidador quando ele está presente. Ela prefere brincar com objetos em vez de brincar com pessoas e ela parece emocionalmente distante, ela parece isolada, fechada. Quando é uma situação de separação do cuidador, esse bebê não mostra quase nenhum sinal de angústia. É como se ele fosse indiferente à presença ou à ausência do cuidador. Ele brinca com estranhos da mesma maneira que ele brinca com os pais. Às vezes ele chega até a preferir brincar com estranhos. Quando o cuidador retorna depois de uma separação, essa criança tende a não ter nenhuma reação. Ela não responde às tentativas de contato e pode até tentar ignorar o cuidador. Alguns testes em laboratório mostram que essa criança, apesar de aparentar indiferença, ela tem os seus batimentos cardíacos acelerados, ela sua e ela tem uma alta descarga hormonal no momento da separação. Essa criança evitativa, ela sente angústia, mas ela não demonstra. Com o tempo, ela aprendeu que demonstrar a angústia é pior do que contê-la e que quando ela demonstra, o cuidador tende a se afastar ainda mais dela. Por isso, ela tenta se autorregular sozinha. Isso já pode ser observado em bebês com 10 meses de idade. E o que acontece com esse cuidador para que a resposta desse bebê seja evitativa? De forma geral, esse cuidador acha difícil suportar os afetos negativos da criança. Ele se mostra desligado, desconectado das necessidades do bebê. Então, quando a criança mostra sinais de angústia, o cuidador dá pouca ou nenhuma resposta. Esse cuidador quer tornar o filho independente de uma maneira prematura. A criança aprende que as suas necessidades não serão atendidas e ela não desenvolve um comportamento de apego típico, como chorar ou estender a mão ou procurar ajuda para se regular emocionalmente. Ela se inibe e se retrai. Algumas pessoas às vezes questionam se isso não seria a personalidade do bebê. Não seria a personalidade do bebê que caracterizaria ele estar fechado, isolado, ou ele chora mais? Os bebês têm uma personalidade, eles têm um temperamento. Mas também já está provado por alguns estudos que a mesma criança, ela pode ter padrões de apego diferentes com os dois pais diferentes. Ela pode mostrar um apego inseguro com um dos pais e um apego seguro com outro pai. O que mostra que o padrão de apego é uma junção entre o temperamento da criança e o padrão que ela encontra no ambiente, o tipo de reação emocional que esse cuidador tem em relação a ela. Qual o terceiro tipo de apego inseguro? É o apego desorganizado. Esse é o quadro mais grave. O apego desorganizado é caracterizado por sua falta de consistência. Nesses casos, a criança não consegue reagir de uma maneira organizada. As suas reações, elas são mais perturbadoras. A criança percebe que a mesma pessoa é fonte de segurança e de medo. Uma criança que tem medo de uma figura de apego, ela tem um problema enorme. A figura de apego é ao mesmo tempo a fonte e a solução do seu estresse. Nesses casos, quando o cuidador chega, depois de um tempo de separação, a criança não mostra uma estratégia coerente de enfrentamento para a ansiedade. Alguns bebês ficam deprimidos, outros congelam, eles podem ficar com uma expressão vazia, ou ainda balançando para frente e para trás, ou batendo a cabeça na parede. O que se observa de forma geral é que o comportamento do cuidador é passivo ou intrusivo. Ele pode tanto ignorar como assustar a criança, sendo agressivo e inconsistente. O cuidador é como se fosse um espelho para a criança. E se ela vê no cuidador algo incompreensível, ela não tem como entender a si mesma e nem ao seu próprio comportamento. Esse terceiro tipo de apego inseguro ele é muito comum em crianças maltratadas. Pesquisas mostram que cerca de 80% das crianças maltratadas elas vão desenvolver um sistema de apego desorganizado. É importante lembrar que negligência também é maltrato e que talvez a negligência seja a forma mais importante de produção psicopatológica. Então, como é que se distribui esses tipos de apego na população em geral? De 60% a 65% das pessoas, elas vão ter um padrão de apego seguro. De 20% a 25%, um padrão inseguro evitativo. 12% a 15%, um padrão de apego inseguro ansioso. E cerca de 5% desorganizado. Esses dados são de Jeremy Holmes.
Esses modelos de apego internos, eles tendem a ser contínuos e estáveis no tempo. Uma vez que você adquiriu esse modelo, a tendência é que ele se mantenha o mesmo ao longo da sua vida. E pesquisas mostram que as crianças tendem a apresentar o mesmo tipo de apego que os seus cuidadores. Apesar deles tenderem a se manter estáveis ao longo da vida, eles não são imutáveis. Mas dá bastante trabalho para você conseguir mudar o seu padrão de apego. A descoberta mais importante da teoria do apego é que padrões concretos de cuidado na infância têm consequências importantes na vida emocional de uma pessoa a longo prazo. Como a gente pode ver essas diferenças no padrão de apego nos adultos? No final dos anos 80, Cindy Hazan e Philip Shaver estenderam a teoria do apego para relacionamentos amorosos em adultos. A teoria do apego em adultos ela não tem tanta base científica quanto a teoria do apego nas crianças. Eles identificaram 4 estilos de apego em adultos que correspondem, a grosso modo, às classificações dos bebês. Como se manifesta nos adultos esse padrão de apego? Adultos com apego seguro tendem a ter uma visão mais positiva de si mesmos, de seus companheiros e de seus relacionamentos. A pessoa se sente confortável com a intimidade e com a independência, conseguindo equilibrar as duas coisas. Ela se sente capaz de ter intimidade emocional e de confiar nos outros. Se sente confortável quando está sozinha e também quando está num relacionamento. Essa pessoa é capaz de perceber as suas emoções e consegue expressá-las facilmente. Então, passando para os modelos de apego inseguro. Um adulto ansioso, ele tende a buscar relações com níveis mais altos de intimidade. Essa pessoa precisa da aprovação constante do parceiro, tornando-se emocionalmente dependente. Ela sente uma necessidade constante de estar com alguém e ela tem muito medo de perder a pessoa se ela está num relacionamento. Ela não se sente bem se ela não está em casal, né? Tem essas pessoas que ela sai de uma relação, elas têm que entrar em outra. Mesmo quando ela está numa relação, ela tem muito presente a sensação de risco de separação. E isso lhe gera ansiedade. É como se ela sentisse o tempo todo que tivesse em risco a sua sobrevivência. Essa pessoa pode perceber que a vida não tem sentido sem o parceiro e faz de tudo para não estar sozinha. De forma geral, ela é capaz de se sacrificar muito pelo parceiro. Ela tende a ser menos autoconfiante, a ter uma visão menos positiva de si mesma e de seus parceiros. Pode ser uma pessoa muito emocional, preocupada e impulsiva nos relacionamentos. Sobre o padrão evitativo, quando essa pessoa é adulta, ela tem um grau atual de independência. Ela pode evitar se apegar aos outros. Ela vê a si mesma como autossuficiente, invulnerável, sem a necessidade de relacionamentos íntimos próximos. Como essa é uma pessoa distante e tem uma disponibilidade emocional restrita, muitas vezes ela tem dificuldade em construir e manter relacionamentos de longo prazo. Isso tanto em relações de amizade quanto amorosas. Ela tende a suprimir os sentimentos, especialmente os negativos, se distanciando de seus parceiros como forma de lidar com a rejeição. Pessoas evitativas, elas podem ter uma opinião negativa dos seus parceiros. E o quarto perfil, um adulto que teve um apego desorganizado na infância, tende a ter sentimentos mistos sobre relacionamentos. Ele deseja intimidade emocional, mas ele se sente desconfortável com ela. Ele tende a desconfiar do parceiro e a enxergar a si mesmo como desprezível. Essa é uma teoria muito generalista, a gente não pode enquadrar todas as pessoas dentro desse perfil, mas dá alguns traços que são interessantes a gente observar como é que esses modelos de apego infantil podem se refletir na vida adulta. Qual a minha hipótese sobre o que acontece com o sistema de apego de uma pessoa para que ela se torne um narcisista? Os narcisistas patológicos, eles tendem a ter um modelo de apego inseguro. Eu considero que há uma diferença no padrão de apego inseguro, dependendo se é um narcisista grandioso ou vulnerável. O padrão de apego inseguro também pode variar dependendo do momento em que se encontra a relação de abuso narcisista. Vou explicar isso para vocês com mais detalhes para que fique claro. Primeiro, eu considero que o modelo de apego inseguro evitativo, ele é um derivado do apego ambivalente ansioso. Por quê? Porque uma criança, de uma forma geral, ela vai tentar estabelecer um vínculo com seu cuidador. Mas quando vê que isso não produz efeito, ela desiste. O apego se tornou evitativo porque em situações em que ela experimentou ansiedade e medo, o cuidador não permitiu que ela se engajasse, queria que ela se virasse sozinha. Com o tempo e com a falta de resposta dos pais, essa criança ela vai diminuindo a necessidade de apego, ela se afasta do cuidador. Mas como eu já disse, no laboratório se observa que a criança evitativa, ela vive internamente um estresse muito grande. Ela que aprendeu a controlar ou dissociar a sensação de medo para conseguir sobreviver. Da mesma forma, narcisistas patológicos grandiosos não mostram o estresse que eles sentem. Eles podem não estar nem mesmo conscientes que eles sentem estresse. Elas falam da sua força, elas tendem a diminuir a importância dos relacionamentos, elas parecem ser pessoas fortes, seguras, independentes. Um narcisista grandioso, ele pode ter muitos parceiros, ele parece que ele não quer se comprometer e ele tende a usar a sexualidade de uma forma instrumental
para que as pessoas se liguem a ele. Assim, os narcisistas grandiosos, eles podem exibir um modelo de apego evitativo ou seguro num primeiro momento. O narcisista grandioso, ele exibe o perfil evitativo até que ele estabeleça um vínculo de intimidade com alguém. Quando isso acontece, na fase inicial do bombardeio amoroso, ele tende a mostrar um alto grau de dependência emocional. Então é como se mudasse. Nesse momento, ele começa a apresentar um perfil de apego ansioso. Eles tendem a focar muito na relação, parecendo excluir todas as outras coisas da vida e querendo que o parceiro também exclua todas as outras coisas e as outras pessoas da vida. O narcisista grandioso, ele mostra uma baixa capacidade de diferenciação entre ele e o outro. Então, essa é uma posição de dependência e de ansiedade. E essa ansiedade, ela se mantém até que se consiga estabelecer uma relação de intimidade com o parceiro. A partir do momento em que o outro corresponde, o que acontece com um narcisista grandioso? Começa a aparecer a ambivalência. Começa a aparecer a raiva e o ódio típicos do apego ambivalente. É nesse momento que começa a fase da desvalorização. Durante o período da desvalorização, os narcisistas podem ir e vir entre essas estratégias, essa estratégia de desprezo e de preocupação, de evitação e de ansiedade. Quando ele sente que o outro vai se afastando, ele volta a mostrar dependência. Quando o outro mostra dependência, ele rechaça. Esse vai e vem produz muitas alterações emocionais intensas e isso caracteriza a relação de abuso narcisista. A gente poderia pensar que isso é um apego desorganizado, mas não é. Não é desorganizado por quê? Porque a gente consegue encontrar um padrão de organização, ainda que ele oscile entre os polos evitativo no começo e ansioso ambivalente no segundo momento. Quando o narcisista se decide pelo descarte, há um forte predomínio do ódio na relação com o parceiro. Ele faz uma retração do vínculo, adotando novamente um comportamento evitativo, se fechando e ignorando a existência do outro. Não importa que o outro dedicou 50 anos da vida a ele não vai conseguir enxergar isso. Todo o afeto dele foi retraído para ele. De uma forma geral, nesse momento, o narcisista já encontrou uma outra pessoa a quem seduzir. No entanto, se quem decide se separar é o parceiro e não o narcisista não entra no padrão de comportamento evitativo. A rejeição do parceiro tende a intensificar o seu sentimento de dependência e de ansiedade. E ele sente ódio da própria dependência. Esse ódio que ele sente, ele vai aparecer como desejo de vingança em relação a outra pessoa. Isso faz com que os processos de separação de um narcisista sejam muito conturbados e irracionais. Eu falei até aqui do perfil de apego do narcisista grandioso, mas qual a diferença em relação ao narcisista vulnerável? O narcisista vulnerável, ele não apresenta o mesmo momento inicial do narcisista grandioso. Ele não projeta essa imagem de um apego evitativo ou seguro. O narcisista vulnerável, ele se coloca desde o início da relação como uma pessoa dependente do outro. Da mesma forma que o narcisista grandioso, a raiva e o ódio presentes no vínculo, eles só vão aparecer no momento em que o parceiro já estiver vinculado. Há muitos casos em que essa raiva só aparece com toda a sua força depois que tenha tido filhos com a outra pessoa, porque isso vai lhe garantir o poder sobre o parceiro por muito tempo. Ele vai conseguir manter essa relação através dos filhos. Então é muito triste que as pessoas que elas só vão descobrir que elas estão se relacionando com uma pessoa narcisista depois que ela tem filho. Como o narcisista vulnerável ele tem mais dificuldades sociais, é mais difícil para ele conseguir novos parceiros do que para o narcisista grandioso, o que faz com que seja menos frequente que eles descartem seus parceiros. A dinâmica de apego de um narcisista pode levar a que uma pessoa que está se relacionando com eles intimamente comece a ser empurrada para responder com comportamentos de apego diferentes do que ela mesma tinha e do que era existente no começo da relação. É muito frequente que essa pessoa comece a se sentir ansiosa, tentando recriar a situação inicial do bombardeio amoroso, onde o narcisista se colocava numa posição de dependência. No processo de desvalorização, se invertem os papéis e o parceiro começa a se desorganizar sem entender o que está acontecendo, tendo a mesma pessoa como fonte de amor e de medo. Ele dificilmente se transforma com as relações que ele estabelece ao longo da vida. Ele passa a vida se vingando nos parceiros da sua primeira figura de apego. Então o que acontece com você? O que acontece com o seu sistema de apego quando você se relaciona com uma pessoa narcisista? O sistema de apego de um narcisista se constituiu de uma forma insegura. Então quando uma pessoa se relaciona intimamente com ele e o toma como uma figura de apego na vida adulta, ela pode ter o seu sistema de apego alterado e danificado. Porque são muitas as situações de abuso, de trauma e de violência que acontecem nessas relações. Essa pessoa pode deixar de confiar nas outras pessoas, ela pode passar a ter medo de entrar em outras relações de intimidade, depois de ver tanto maltrato e abuso. Uma pessoa que entra numa relação de abuso narcisista e tem um padrão de apego ansioso, ela pode sair muito machucada dessas relações, porque ela tende a demorar muito para conseguir sair.
O que fazer se você está ou se saiu de uma relação com um narcisista e sente que o seu sistema de apego está danificado? Se você não se reconhece, se algo mudou em você depois dessa relação. Para você conseguir reconstituir seu sistema de apego, você vai precisar se relacionar com pessoas confiáveis, com pessoas que respeitem seus limites, que não vão te julgar, que não vão minimizar o teu sofrimento. Então, novas figuras de apego, elas podem ser muito importantes nesse momento. Muito cuidado para não entrar logo em sequência numa nova relação amorosa, porque é muito comum que você entre numa nova relação abusiva se você não tivesse reorganizado primeiro. Terapia pode te ajudar nesse processo. O terapeuta, ele pode funcionar como corregulador dos seus afetos. Encontre uma forma de refletir sobre o que te aconteceu. Fortaleça sua autoestima, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide dos seus sonhos. Como ajudar os seus filhos se você tem filhos com um narcisista. Se você tiver filhos com um narcisista, se lembre que a sua autoestima vai ser um espelho a partir do qual eles vão poder desenvolver a própria autoestima. Se você vive ou compartilha a guarda com alguém que é narcisista, você precisa saber que o seu filho ele vai estar exposto ao abuso e que isso vai ter um grande impacto na vida deles. Então é importante que você esteja equilibrado ou equilibrada. É importante que você possa funcionar como esse eixo seguro, como essa figura de apego seguro, para que essa criança possa se desenvolver com um padrão de apego seguro. Isso não significa que ela não vai viver experiências traumáticas. Isso é muito difícil acontecer porque um dos pais é desequilibrado e violento emocionalmente. E o que você pode fazer para tentar minimizar o grau de trauma que seu filho vai experimentar? Então, primeiro, ajude que essa criança possa reconhecer as próprias emoções. Deixe ela falar com você sobre como ela se sente. Não fale mal do outro pai, apenas escute e acolha, não minimize. Reconheça a dor do seu filho e não tente minimizar o que ela sente. Não faça gaslight com seu filho, isso é muito importante. Ele precisa de alguém que possa lhe oferecer um reflexo da realidade sem distorções. Então, esteja sintonizado com as necessidades da criança. Ofereça para ela possibilidade de simbolização. Todas as atividades artísticas podem ajudar, como pintura, a escrita, a dança, a música, o teatro. Tudo isso pode ajudar essa criança a se equilibrar. Ofereça a possibilidade de atividades físicas que sejam prazerosas. Todas essas sugestões, elas também são válidas para você. Um estudo de Fonag e outros cientistas mostrou que pais com estilo de apego seguro tendem a ter filhos seguros e que pais com estilo de apego inseguro também tendem a transmitir isso para os seus filhos. Só que eles também viram que havia um grupo de pais que tinham vindo de famílias difíceis, de experiências traumáticas e abusivas na infância, e que eles conseguiram mudar o padrão. Esses pais, apesar de terem vivido isso na sua infância, eles não reproduziram o mesmo comportamento com seus filhos. Eles conseguiram fazer isso a partir de um processo de reflexão sobre a própria experiência. A capacidade de refletir, de olhar para si mesmo e de falar sobre a sua experiência tem a capacidade de transformar a tua experiência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Caso queira fazer qualquer comentário, escreva abaixo. Eu sempre respondo a todos os comentários que chegam. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!